Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Neste episódio, conversamos com Ana Isabel Castro e Diogo Oliveira, criadores e intérpretes de Cocoro, uma peça apresentada no ciclo Palcos Instáveis e que integra agora o projeto Segunda Casa. Ana Isabel Castro é licenciada pela Escola Superior de Dança. Como bolseira Erasmus no MOOC, em Viena, trabalhou com os coreógrafos Esther Balfel, Saju Hari e George Blask. A sua relação com a Instável é de longa data, tendo já frequentado o FAIC e apresentado não só o Cocoro, mas também a peça Marengo no ciclo Palcos Instáveis. Diogo Oliveira mantém a sua paixão pela dança desde criança e no seu percurso destaca o grupo de dança urbana Moment Crew, o solo Ninguém e a participação no FAIC. Além disso, foi intérprete das peças Balé de Causa Única, de Willy Dorner, e em Lowlands, de Hélder Seabra, ambas para a Companhia Instável. Olá Ana, olá Diogo, bem-vindos a mais um podcast da Instável. Hoje vamos falar sobre a peça Cocoro, uma peça que estreou nos Palcos Instáveis Primeira Casa e que agora está em digressão no âmbito do projeto Segunda Casa. Começava por vos pedir para falar um pouco sobre o título da peça, Cocoro, que é uma palavra japonesa que representa o coração, a mente e o espírito da pessoa. Eu gostava de saber de que forma é que as emoções estão refletidas na peça, esta questão está refletida na peça. É possível falar um pouco sobre isso? É possível, mas eu sinto que a palavra dá nome à peça, mas é mais, na sua definição, ela entra mais no sentido de o coração como símbolo vital. Ou seja, esta ideia meia popular de o coração é sinónimo de vida, não é? E não vai tanto, eu acho que na nossa criação, para o lado das emoções e vai mais para o lado do sentido de estar vivo. A vossa sinopse é uma multiplicidade de definições, que vai desde a parte exatamente da emoção, do coração, à atenção, aos sentidos, e suponho que a peça espelha um pouco tudo isso, certo? A ideia principal, o conceito principal que nos levou à criação era mesmo falar sobre os cinco sentidos. Daí também a nossa sinopse ser um bocadinho de encontro aos cinco sentidos. E é mesmo uma coisa super prática. Daí também pronto, a vitalidade do coração ser o símbolo para a própria vida, não é? E falámos um bocadinho sobre isso, mas é sempre de uma maneira muito prática, de uma maneira muito simples de abordar a situação de estar vivo e de prestar um bocadinho de atenção a estes sentidos. Que naquela altura, recordo que esta peça foi começada a ser criada nos palcos instáveis, mas na verdade foi neste curso que a Instável desenvolve, que é o FAIC, e que nós nos encontramos e nós basicamente fizemos uma peça no final do curso em que era este dueto. E só após isso é que foi determinado que faríamos os palcos instáveis e fizemos candidatura e essas coisas. Mas na verdade isto foi uma proposta assim bastante simples e que nós, mesmo com os palcos instáveis, quisemos manter a mesma proposta com o mesmo propósito. Por isso sim, acho que nunca levaríamos isto de forma tão emocional, mas sim de uma forma do coração ser uma simbologia de vitalidade, de estarmos Uhum. vivos. E é quase uma celebração sobre isso. Ok, fantástico, fantástico. O facto de vocês estarem vestidos de vermelho tem também uma simbologia, é isso? Tem várias, podemos dizer algumas. Eh, pronto, acho que o coração vai estar sempre relacionado nessa forma, não é? Mas sem ir por aí, na altura, assim, fizemos umas pesquisas sobre vários temas relacionados com os sentidos
E uma das cores que se falava que na altura, ou seja, se estivermos numa sala, a cor que vai chamar mais atenção ao olho humano é o vermelho. Verdade ou não, pronto, vem destes sítios assim de pesquisa de o vermelho ser uma cor que realmente para o olho tem um impacto diferente de outras. E isso é um dos Ah, motivos do vermelho, pronto. Porque na altura vem com esta ideia da visão, de ser o sentido da visão, e então explorar dentro da visão também uhum, esta relação com a cor. uhum. Da ideia da criação até à sua apresentação, como é que foi o processo de criação? Vocês inspiraram-se nas vossas vivências? Ahm, Questionaram outras pessoas sobre aquilo que queriam espelhar na peça? Como é que foi o processo de criação? Foi, foi, foi intuitivo ou teve alguma pesquisa associada? Teve pesquisa tanto teórica como prática, não é? Ah, eu acho que foi muito intuitivo e fácil esta união entre nós para surgir com uma ideia. Acho que a nível de experiência, talvez seria uma experiência de observação relacionada com esta observação, consciência de, ok, nós sentimos que se calhar os sentidos atualmente, ou seja, naquela altura, quando foi criado principalmente, estavam a começar a entrar assim num sítio não é de desuso, porque toda a gente continua a usar, mas de falta de atenção a. E então acho que Uhum, existiu essa observação de experiência pessoal para trazer para a criação de, por exemplo, eu lembro-me de fazer muitas viagens de transportes públicos e tentar criar esta relação do contacto visual ou do toque, não é? Que uma pessoa toca porque sem querer. Pronto, estas situações do cotidiano, ou lembro-me de falarmos sobre a alimentação, de estarmos a almoçar e nem sequer prestarmos, se calhar, darmos o exemplo às vezes do arroz, que isto é uma piada entre nós, mas é verdade, nós comemos arroz todos os dias. E então chega a uma certa altura que esse hábito já quase que cria uma indiferença àquele paladar, a essa percepção de que está a ser comido aquele alimento, e quem fala disto fala de outras coisas, da visão, do toque, dos cheiros. Pronto, e nós sentimos necessidade de falar sobre isso. Então acho que dessa forma entra um bocadinho a nossa experiência pessoal, mas só para, ou seja, só em questões de criação, não há aqui uma vivência, nem vivência de outros, assim, que foi muito explorada para a criação, ou ir buscar recursos da vida, não é? Das nossas experiências, para trazer para a criação de modo dramaturgico, conceptual, isso acho que não. uhum. Diogo. Sim, acho que pronto, acho que eu não responderia melhor, porque na verdade eu iria pedir para clarificar um bocadinho esta questão, porque na verdade isto parte de uma proposta conceptual muito simples, que são os sentidos, Uhum, e nunca vamos, não tem a ver com profundidade, nunca vamos às experiências pessoais ou emocionais que possam, que o espectador possa achar que nós estamos a tentar interligar. Isso, a interpretação uhum, do espectador cabe sempre a ele responsabilizar-se. Mas acho que todas as experiências pessoais que nós, principalmente naquele tempo, experimentávamos, porque depois, quando uma pessoa começa num processo criativo, realmente é difícil descolar tudo o que seja viagens de autocarro, viagens de carro, não sei. Neste caso é quase tudo, não é? Porque fala dos sentidos, então Exato, são coisas, todos os dias chegamos com ideias novas, chegamos com propostas de, não, mas ontem eu estava a fazer isto e a sentir isto, com testes auditivos, e pronto, e muitas outras coisas que acabaram por estar ou não na peça, não é? Porque o produto, digamos assim, final nunca tem as propostas todas que nós abordamos, claro. Uhum, mas. Mas acho que sim, acho que se tiver que partir de alguma experiência, sim, foi da nossa e foi a partir daquilo que nós estávamos a vivenciar, principalmente naquela época.
não quer dizer que seja há muitos anos atrás, parece que somos assim muito já Não, não estou. dinossauros, Sim, mas sim. pronto, 2000 e creio que 16, 17. 2016, já foi há alguns anos e realmente naquela altura a proposta era bastante simples, eh, e o conceito também, e não propriamente partir de uma experiência pessoal de eu senti isto ou emocional. Não, a proposta era mesmo uma coisa assim bastante, pronto, bastante simples Sim, e sim. tentámos, e tentámos mesmo no Palcos Instáveis, passado 3 anos, creio, mesmo nos Palcos Instáveis tentámos manter a mesma proposta. Uhum. Parece-me perfeita a vossa descrição. Vocês, hum, foi difícil selecionar, porque são 5 sentidos que recebem imensa informação simultâneo ao mesmo tempo. Foi difícil selecionar desses 5, dessa informação, aquelas que vocês queriam evidenciar na peça, ou foi um processo fácil? Eu acho que foi Foi, simples. foi Eu acho que foi simples, simples. ok. Eu acho que nós nos mantivemos naquela relação dos 5 sentidos que sempre ouvimos falar. Uhum, Claro que uhum, existe muito mais coisas para além disso, mas nós quase que nos forçamos a dizer não, vamos trabalhar estes, porque uhum, porque foram feitas pesquisas só para cada um, na uhum, verdade. uhum, Então, claro que nós mantivemos sempre as portas abertas para o que pudesse acontecer dentro da criação e dentro da transformação, mas tentámos mesmo quase como um pacto de, uhum. de dizer não, vamos manter esta ideia, acho que temos muito por onde pegar e acho que nesse sentido até acho que foi o que funcionou, de certa maneira assim, que nos conseguiu agarrar mesmo à proposta. Além da cor, outra coisa que se destaca muito na parte que me foi possível ver é a simetria. Vocês, é difícil trabalhar o movimento e o corpo essa simetria é difícil, sim. Eu acho que isso já parte, se calhar, do estilo natural de cada um também. Uhum, uhum, Para mim, se calhar, é mais natural, diria. uhum, Pode yoga, uhum, porque se calhar o meu passado está mais habituado a isso, mas não sinto que foi uma dificuldade para o Diogo. uhum. E acho que é só uma opção estética, na realidade. Fica, Ou seja, ok. não, dizendo assim, parece que está desprovida de pensamento e isso não é isso que eu quero dizer. É Não, não, mais, de todo, de todo, de todo, sim, pronto, é sim. só mais porque a peça, acho que as nossas personagens representam tanto um coletivo como um ser individual. E acho Uhum. que esses momentos existem, e para nós fazemos sentido também trazer essa comunhão, não é, de conjunto, e eu penso que o uníssono também entra nessa o ser igual, porque todos temos estas capacidades, ou seja, de uma forma ou outra, a maioria das pessoas conseguem tem estes sentidos, não é? Diogo, queres acrescentar alguma coisa? Sim, acrescento que de uma forma assim muito pragmática, eu diria Uhum, que nós temos corpos treinados de formas completamente diferentes. E isso é que faz do uníssono ser uma questão que para mim me interessou muito trabalhar naquela uhum, altura, porque eu lembro-me que na altura realmente havia esta coisa de esta pessoa, neste caso a Ana, uh, tem um corpo completamente diferente do meu, tem uma estética completamente diferente da minha, e isso é um desafio. E isso é um desafio para mim, tanto para mim como para ela, e fazer um uníssono já é só de si, com estes dois corpos treinados de maneiras diferentes, só de si já é um desafio, já é um ato de coragem. ok. Eu tive a ler as vossas biografias e vocês de facto têm percursos completamente diferentes. E isso remete-me agora aqui também para a última questão, que é, foi difícil comunicarem a forma como trabalhar em conjunto, não foi difícil. Como é que foi co-criar? Esta coisa de ser intérprete e criador ao mesmo tempo é complexo, não é complexo? Como é que é? Falem-me um pouco sobre isso, é possível? Ana, deixa eu ver a primeira. Eu estou a Sim. tentar não ser. Eh, é possível ser
criador e intérprete, eu acho que não é um problema para nenhum de nós. Mesmo assim, pronto. Acho que não há muito a dizer nessa parte. Acho que conseguimos. É assim, nós na realidade somos intérpretes, mas a trabalhar em conjunto há sempre um que está de fora a ver, se for necessário, por exemplo, não é? Porque somos dois, não Uhum. estamos sozinhos. Mas ainda assim, acho que mesmo de forma individual, para nós, o nosso trabalho tem essa componente já de muitas vezes nós temos criações individuais que somos os próprios intérpretes dessas criações portanto, acho que é uma coisa natural para nós. Em relação a. Eu acho que foi excelente e acho que foi verdadeiramente uma cocriação, porque eu acho que nós temos gostos muito específicos, muito definidos, que a trabalhar em conjunto muitas vezes não se diluíam, não é? Ficava ali aquela Uhum. questão de, ok, eu tenho mais uma visão e o Diogo tem outra. E é Uhum. mesmo aprender a colaborar em conjunto e entender o caminho certo para a criação. Por isso acho que Ok, funcionou super bem nesse sentido, porque tivemos que lidar com todas estas características do que é ser co-criador. ok. Diogo. Sim, também vou de encontro ao que disse a Ana, acrescento que realmente esta coisa da cocriação é uma questão, para já, esta coisa toda de ser coreógrafo é uma tomada de decisões constante. Uhum. Quando nós estamos a coreografar, estamos a tomar decisões constantemente. Já quando estamos a interpretar, já existe esse lado, mas porque foi também uma das minhas primeiras experiências enquanto coreógrafo. E então, por isso é que eu falo um bocadinho também sobre isso. Que isto é tomar decisões, basicamente. Um coreógrafo é um tomador de decisões. E então, quando somos dois a co-criar, as decisões, na verdade, estão sempre suspensas. E isso foi uma coisa que na altura eu tive que aprender a lidar, porque esta coisa da incerteza, eu não estava habituado a saber, de certa maneira, comportar-me em relação a isso. Então, para mim próprio foi um desafio, porque tanto eu como a Ana temos visões assim muito detalhadas, somos muito, sabemos o que queremos. Ou mesmo que não saibamos o que queremos, sabemos a direção. E então, nesse sentido, pronto, teve que haver um equilíbrio gigante de ambas as partes para nós conseguirmos completar. E daí ter resultado no que resultou. Havendo cedências de ambas as partes, havendo, pronto, muita compreensão, mas isso eu já não questionava pela relação que nós criamos, principalmente no FAIC. Mas realmente houve, não vou dizer que uma cocriação é mesmo uma coisa, não, às vezes tem momentos muito complexos, tem momentos Uhum. que temos que ceder, temos que ver as visões do outro, temos que trocar a perspectiva, e nesse aspecto tem que haver um equilíbrio muito grande e uma compreensão muito grande. Mas acho que Uhum. resultou precisamente por isso, porque realmente houve uma cocriação. Uhum. Diogo, tu sentes-te mais confortável no papel de coreógrafo ou de intérprete? Ui, A ui, ui. Ana, para a Ana, é uma pergunta difícil. Uh, Se eu for falar num ponto de vista de conforto, eu já fiz Uhum. bastante mais peças como intérprete do que como coreógrafo. Portanto, Uhum. se for num ponto de vista de conforto. Agora, se for num ponto de vista de vontade, aí pronto, eu acho que está 50-50, porque começa a chegar uma fase da vida diferente e essas coisas todas, e as vontades mudam. Uhum. Mas acho que, pronto, enquanto eu puder estar no palco, eu vou estar no palco. Fantástico, fantástico. Portanto, venham mais palcos instáveis e venham mais criações em conjunto ou individuais, correto? Claro É que isso, sim. claro que sim. Ana e Diogo, muito obrigada pela vossa partilha, por este bocadinho de conversa sobre o Cocoro e vemos em palco, certo? Obrigada. Certíssimo.
Ok, pronto, até breve, até breve. Tchau. Beijo, obrigado.